Oi, gente! Sejam bem-vindos novamente. Começa agora mais um bate-papo sincerão aqui no Aleatória. E o convidado de hoje veio para deixar o nosso coração quentinho. A história dele de vida e carreira tem muita coisa para ensinar pra gente. É uma história de superação e de muito amor e cuidado. É um amigo meu há mais de 17 anos, acredito. É um ser humano incrível, um profissional exemplar. Com certeza vai deixar uma lição. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like nesse vídeo. Todo mês a gente vai ter um bate-papo diferente. E bora pro vídeo. Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal. Um prazer receber você aqui. Obrigada por ter aceitado. Se apresenta para o pessoal te conhecer. Oi, Lia, para mim também é um grande prazer de estar falando com você. Você é uma grande amiga. Você e o Du fazem parte de boa parte da minha história, né? Enquanto aqui Vila Caiçara, Praia Grande, vocês têm culpa no cartório aí de um monte de coisa boa que aconteceu na minha vida. Vocês estão sempre participando. Eu sou o Ricardo Bizan, eu sou consultor de negócios, sou coach empresarial e hoje eu trabalho dando consultoria para empresas dentro do estado de São Paulo e no Brasil. Eu faço treinamentos em company, treinamentos pela internet, tenho um canal do YouTube também, RBizan, para quem quiser acessar. E é isso, assim, rapidamente, para a gente não tomar muito tempo, eu sou formado em administração de empresas, tecnólogo em informática com gestão de negócios, MBA em finanças e tenho alguns diplomas internacionais de coach. Então esse, assim, é o meu perfil, assim, rapidamente. Da sua vida pessoal, se apresenta aí, quem é o Ricardo em casa? Pô, essa parte acho que é a que eu mais gosto. Eu sou uma pessoa que cuida. Vou deixar essa mensagem e vou falar um pouquinho e depois vocês vão entender um pouco mais. Por quê? Eu estou aproveitando essa parte da pandemia, ou seja, a quarentena, que está todo mundo em casa, para curtir o maior tempo possível que eu posso com as pessoas que eu mais amo, que é minha mãe e meu filho que mora comigo. E a minha mãe é uma pessoa com Alzheimer, né? Então, assim, eu tô adorando passar o tempo com ela, tô, assim, aproveitando ao máximo. E o Ricardo em casa é isso, ele cozinha, ele lava a casa, ele arruma as coisas, troca a fralda, faz comida, dá comida na boca. E é isso, essa é a minha rotina do dia a dia. Eu intercalo aí com meus afazeres de internet, né? Tenho alguns cursos, tenho meu canal no Instagram e tudo. Então, esse é o Ricardo Bizan de casa. Bom, vamos começar então. Vou fazer aqui a primeira pergunta para você, referente ao empreendedorismo, né? Porque a gente se conhece há muito tempo, mais de 17 anos de amizade aí. E eu conheci você tinha uma videolocadora, você já passou pela videolocadora, pelo bar, o bar, quanta lembrança boa do Carruna. Quem é daqui conhece, com certeza já passou pelo Carruna e era um lugar maravilhoso. Então conta pra gente como que foi a sua história de empreendedorismo. Olha, Lia, ela foi de muito sucesso, mas foi de muita dor também. Assim, eu vou compartilhar isso, poucas pessoas têm noção, você sabe disso. Foi uma época de muita alegria, eu fiquei 20 anos com uma locadora, foi a precursora aqui no Caiçara, tive bastante sucesso. Com isso eu montei o Carruna, então eu fiquei com os dois ao mesmo tempo. Mas, assim, depois que passou o pico disso tudo, né, essa euforia que realmente quando vocês iam lá, você lembra, era muita gente, era abarrotado, às vezes eu não conseguia nem falar com vocês direito, né? É verdade. E foi muito legal, mas tem uma ressalva, eu não tinha conhecimento de empreendedorismo como eu tenho hoje, né? Então, assim, isso me deu algumas incertezas que eu acabei falhando, eu não digo falhar de fracasso, falhando, assim, que eu poderia ter feito um pouco mais. As atitudes, no final, com certeza seriam as mesmas, que foi a decisão de fechar e encerrar as atividades, porque realmente eu estava muito cansado. Então foi essa, assim, a minha trajetória. Com o Carruna eu fiquei 4 anos, com a locadora eu fiquei 20 anos. Antes da locadora eu tive um mercado, eu fiquei 3 anos, e também teve bastante sucesso. Eu aprendi muito, mas me faltava bastante a parte teórica, né? A parte prática eu tinha, mas eu não conseguia conciliar com a parte teórica.
Então foi o Du aí, o precursor, que me chamou para fazer o Enem, para me prestar a FATEC. Aliás, ele que me deu notícia que eu tinha passado na FATEC, porque nem eu sabia que tinha passado. Eu não estava acreditando que tudo isso estava acontecendo comigo. Essa parte de empreendedorismo é legal, é bacana, mas você precisa de conhecimento técnico. Chegar a se aventurar não dá muito certo. Aí você acaba caindo naquela estatística do Sebrae, né? Que poucas empresas perduram. E hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu consigo ajudar muita gente, principalmente pela bagagem prática que eu tive de como lidar com as pessoas, como lidar com o comércio. E hoje, graças a Deus, eu lido com pessoas assim com mais de 500 funcionários, com empresas que atuam no Brasil, no exterior. Eu consigo trazer a parte do pequeno empreendedor para dentro de grandes empresas. Então, isso é bem legal. Bom, Ri, então assim, conforme você falou, faltava esse conhecimento teórico. E quando foi o momento que você percebeu e resolveu encerrar as atividades e falou assim, agora eu preciso mudar? Quando foi esse momento? Quando foi esse estalo aí? Primeiro, como eu falei, eu cansei de trabalhar. Eu estava trabalhando, nadando e morrendo na praia. Usando bala de canhão para matar a mosca, por conta de que eu não tinha esse conhecimento técnico. É um trabalho de ego, né? A gente tem que trabalhar o ego da gente, porque você está há 20 anos no comércio, você é conhecido por todo mundo. Como é que você trabalha isso na sua mente, que você fechou? Que aí todo mundo pode dizer, você fracassou. Pô, eu acho que eu não fracassei, porque eu conquistei muita coisa através dos meus negócios, mesmo sem saber. Então, esse foi o ponto que eu falei, eu preciso parar, preciso fazer alguma coisa para dar um up na minha vida. A noção, o estalo, que é o que você me perguntou, falei, agora eu vou estudar para aprender, para poder, se eu montar um próximo negócio, eu quero ter todo o conhecimento possível. Aliás, tem um amigo meu também, que eu considero bastante, que é o Robson, não sei se você vai lembrar dele, ele que me falou, Ricardo, você é um grande empresário, só que você não tem conhecimento. Algumas pessoas chegaram para mim e me deram esse toque. Cara, você tem visão, você tem aquela motivação empreendedora, mas você precisa ter mais conhecimento. Só com o que você tem não dá, né? E eu percebi isso, assim, humildemente, eu dei um passo para trás para estar tentando dar 2 para frente. Então foi, assim, em 2 fases. Como é que fica essa parte profissional hoje, com os cuidados que você tem que ter com a avó? A gente chama a avó de vó carinhosamente. É a mãe dele, mas é a avó. Para te falar sobre isso, eu tenho que voltar em 2015, quando eu entrei numa empresa, 2014, na verdade, eu fui convidado para entrar numa empresa, que é a Atento, e eu entrei como gestor de contratos, e obtive um excelente resultado, e paralelamente a isso, a minha mãe ela começou a cair. O Alzheimer foi chegando, foi encostando. E nisso eu percebi que assim, meus filhos estavam indo embora, né, para fora do país. Meu filho mais velho foi o primeiro a ir embora. E eu falei, pô, a minha vida está passando e eu não estou fazendo nada por mim. Eu estou construindo sim uma carreira, mas eu falei, será que isso é tudo? Será que não é? Em 2017 eu tive a vontade de largar tudo e tentar fazer uma coisa diferente. E aí eu falei, eu quero trabalhar de casa, né? E para que eu possa ficar mais perto da minha mãe já estava num estágio já um pouco avançado. Eu levei meu segundo filho para a Austrália, então tem 2 que moram na Austrália e um mora comigo, está fazendo engenharia em Santa. Então somos nós 3 e eu falei, eu tenho que dar atenção para esse meu terceiro filho, que ele está na adolescência, ele vai passar para a vida adulta, minha mãe está decaindo e eu preciso estar perto dela, porque a minha vida inteira ela esteve presente, então eu não tinha como fazer diferente. E, de verdade, Lia, a minha vida profissional, a minha carreira corporativa, estava levando um tempo que nem meu relacionamento na época, em 2017, já estava bom. Já não estava mais legal. Meu relacionamento não estava bom, porque todo o meu tempo eu estava dedicando para o trabalho, então, de novo, eu estava vendo a vida passar e eu me dedicando demais no trabalho. Eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa por mim e para as pessoas que eu gosto. Então, a minha decisão, né, nesse primeiro momento, foi para cuidar das pessoas que eu mais amava, né? Então, a minha família e, na época, o meu relacionamento que eu tinha na época. Então, assim, foi uma atitude pensada, um risco calculado. Muita gente chegou para mim e falou, Rick, o que você vai fazer? Cara, você tá louco, o diretor me ligou, Ricardo, mas você tem uma mãe com Alzheimer, da onde você vai tirar dinheiro? Eu falei, não sei de onde eu vou tirar dinheiro.
Só sei que eu preciso dar esse passo. Então foi uma decisão, assim, eu não me arrependo. Se eu tivesse que fazer de novo, eu faria até mais cedo. Faria mais cedo para poder ter mais tempo com essas pessoas que eu amo. E nesse momento, graças a um trabalho que eu fiz no meu MBA, o meu professor da FGV gostou tanto do meu trabalho que ele começou a usar os meus trabalhos na aula dele. Ele falou: Ricardo, você quer vir trabalhar comigo? Foi onde eu consegui conciliar, ter um bom salário e passar a maior parte do tempo em casa. Então, respondendo agora a sua pergunta, eu tive que contar essa história primeiro para poder explicar. Eu consigo hoje, Lia, me dedicar 100% nas empresas que eu presto consultoria, porque eu trabalho por dia da semana, né? Tem semana que eu vou 3 vezes por semana, tem semana que eu vou 2, e tem semana que eu vou todos os dias. Eu tenho uma pessoa que me ajuda aqui, que dá banho na minha mãe enquanto eu não estou, que dá almoço, que faz as coisas de casa, que ajuda. E o tempo que eu estou aqui é dedicado 100%. Então, quando eu estou em casa, eu não tenho mais telefone tocando de madrugada, eu não tenho e-mail chegando a todo momento, sabe? Eu não tenho isso, eu consegui me livrar disso. Então, assim, consigo dar atenção para os meus clientes de forma integral e consigo dar atenção para minha mãe de forma integral. E ela fica muito feliz, a gente canta, a gente brinca, eu consigo ajudar o meu filho mais novo com os deveres da faculdade, eu consigo ajudá-lo. Então, assim, minha vida se dividiu em 2. O profissional muito menor hoje do que o meu pessoal. Hoje o meu pessoal está muito maior do que o profissional, que era a minha meta. Agora eu preciso só conciliar um pouquinho mais para poder alçar voo, né? Como a gente chama, velocidade de cruzeiro. Com a pandemia deu uma queda, não tem como dizer outra coisa. Eu realmente estou parado já há 4 meses, mas estou tranquilo. Então eu consigo lidar bem com o trabalho e com a minha vida pessoal. Assim, a minha vida não está focada no trabalho, ela está focada na minha parte pessoal. Então eu estou desenvolvendo bastante, assim, estou conseguindo estudar mais. Ler, eu vou falar que eu não leio, assim, eu não tenho um problema, um déficit de atenção muito grande, mas eu vejo muito vídeo, muito curso, eu fico aprendendo. Às vezes eu vou dormir, em vez de eu ficar vendo Facebook, eu fico estudando alguma coisa, fazendo curso, eu me cadastro em tudo quanto é curso que aparece. A minha vida pessoal tá muito legal nesse sentido. E acho que foi daí que você tirou todas as suas ideias para escrever um livro, né? Porque você tem um livro, a gente vai deixar o link na descrição, vou colocar aqui o link, tem... Quer falar um pouquinho do livro pra gente? Quero sim. O livro chama Minha Vida é o Meu Negócio, onde eu abordo o tema que você é o seu negócio, independente se você trabalha para uma empresa ou se você tem um negócio próprio. Você é a tua maior ferramenta de trabalho, você é o teu melhor produto e você é o seu cartão de visita. Então, eu trabalho muito nessa temática. Quando eu faço algumas palestras para faculdades, né? Então, isso foi ano passado, esse ano não aconteceu nenhuma. Eu chego e pergunto para todo mundo para quem eles trabalham. Todo mundo fala o nome da empresa. Eu falei, não, vocês trabalham para vocês, porque é o seu resultado pessoal que vai te levar para frente, não o resultado da empresa. Não que a empresa não possa fazer isso, mas a empresa está preocupada com o resultado dela. Não estou falando que você é um número, você é uma pessoa, você é uma engrenagem dentro da empresa que trabalha, que ajuda que a empresa vá bem para que você ganhe bem. Então, assim, minha vida é o meu negócio, se trata disso. Então, eu peguei os exemplos da minha vida, eu coloquei como é que eu fiz para poder chegar nesse estágio de consciência de falar, eu trabalho para mim, independente se eu estou no CNPJ ou se eu estou no CLT. Então, assim, eu sou o meu negócio e eu tenho que dar certo e eu sou o meu melhor produto. Bom, para a gente ir caminhando para o fim desse papo, eu queria que você falasse para a gente sobre o Alzheimer, dessa sua experiência com o Alzheimer, como que e se você tem alguma dica para familiares, para pessoas que estão passando por isso na família. Acho importante, válido deixar essa mensagem aqui para todo mundo. Legal. Vou tentar falar, já engasguei aqui. Bom, deixa eu me recompor, porque sempre que eu vou falar disso, cai um pouquinho de lágrima, mas é assim. Peraí, deixa eu tomar mais uma água. Para falar do Alzheimer,
e da tarefa que eu tenho hoje, eu gostaria, Lia, de que você me desse espaço para te contar um pouco da minha vida, para entender essa motivação. Aos 9 anos eu perdi meu pai. Então eu vivi com a minha mãe dos 9 até hoje. Então foi eu e ela sempre. E quando eu estava em desenvolvimento, quando eu estava no colegial, nos estudos, trabalhando, quem segurou essa onda foi a minha mãe. Então, assim, ela trabalhava como caseira, a gente morava no Guarujá, na praia de Pitangueiras, e a minha infância toda foi lá. Ela trabalhava de caseira das 7 à meia-noite. Então, assim, eu cresci sozinho. Mas eu sabia que ela estava lá, porque ela segurou todas as contas, ela fez tudo que eu pedi a ela para fazer, ela me deu a minha primeira guitarra, sem ter dinheiro, sem nada, ela conseguiu fazer com que minha vida fluísse bem e supriu a falta que eu tinha do meu pai. Isso eu entendi, Lia, que foi uma cumplicidade que ela teve. E quando ela começou a decair, eu entendi que eu tinha que ser cúmplice da vida dela. Cúmplice no sentido de aceitar a condição dela. Hoje eu aceito super bem, brinco com isso, ela não fala nada com nada, às vezes me chama de tudo quanto é nome, eu dou risada e sigo a vida, não me entristeço em nenhum momento, mesmo quando ela não me reconhece. Então, eu entendi que eu tinha que ser cúmplice da vida dela e aceitar a condição dela e querer estar ao lado dela e viver a vida dela enquanto ela estiver viva. Então eu me coloquei nessa condição de cúmplice, que acho que isso a gente leva para a vida, né, Lia? Seja num relacionamento, seja de mãe e filho, seja de o que for. A gente só fica junto quando a gente é cúmplice, quando a gente tem entendimento e aceitação que a gente quer viver a vida com aquela pessoa, independente da situação que ela esteja. Eu quero estar do lado dela, independente da situação dela. Se eu tiver que carregá-la no colo, eu vou carregar. Se eu tiver que levá-la nas costas, eu vou levar nas costas. Isso, qualquer pessoa que entrevém nisso, eu tiro fora. Porque a partir do momento que a pessoa não aceita isso, não tem que estar no meu círculo. Seja no círculo de amizade, seja no círculo amoroso, seja no círculo de trabalho. Ah, você vai perder o trabalho porque você tem que cuidar da sua mãe. Perdi. Você não vai me mandar embora, eu estou pedindo para sair. Então, assim, eu resolvi ser cúmplice da vida dela. E cúmplice da vida do meu filho. Então, eu estou 200% dedicado nisso. Eu não saio de casa, você não vai me ver embalada, você não vai me ver bebendo nos bares, você não vai me ver tocando, não mais, né? Teve essa época também. Então, assim, a cumplicidade, para mim, ela é tudo. A pessoa que não consegue ser cúmplice, ela não tem por que estar com você. Cumplicidade, para mim, é a palavra-chave. Alzheimer. Eu não aprendi, eu não tenho fórmula do sucesso, mas aqui em casa, você já vê aqui em casa, você vê que o astral aqui é de felicidade 200%. Eu falo muito 200%, porque é muito mais de 100%. Então a gente está sempre feliz, a gente está sempre cantando. A dica que eu tenho para você que lida com Alzheimer, ou as pessoas que possam assistir esse vídeo que lidam com Alzheimer, é não contrarie. Lembre das coisas que essa pessoa gostava lá atrás, faça isso todos os dias. Eu às vezes surto, às vezes eu fico bravo, porque parece uma criança, e você tem que lidar como pai e filho, dá uns pitos de vez em quando. Pô, não põe a mão aí, tira a mão da boca. Pô, sabe? Dá, isso acontece. Mas isso não quer dizer que você está cuidando mal ou bem. Isso não quer dizer nada, isso é um estouro. Como a mãe da gente estourava quando você... Porra, moleque, de novo você fez isso. Isso não quer dizer que ela não te ama. Quer dizer que ela está cuidando. E ela tem um momento de estourar. E eu estouro também. Não sou uma pessoa brava, mas eu estouro. Porque às vezes eu vou dar comida na boca, ela fecha a boca, cai toda a comida. Eu falo, mãe, porra, assim não, caramba. E assim, eu canto com ela, eu danço com ela, eu faço tudo que ela gosta, tudo que ela gostava. E a alegria dela, assim, brilha o olho.
brilha demais o olho dela. Isso me faz feliz. E é isso que eu tenho que falar. É isso. E é isso que eu falo para todo mundo. Eu participo de alguns grupos de Alzheimer. Eu não exponho minha mãe, de vez em quando eu tiro uma fotinho com ela. Eu não exponho ela, eu não me favoreço da condição dela. Mas eu falo para todo mundo, faça o possível para que essa pessoa esteja feliz na vida dela. Que ela relembre as coisas do passado, né? Então, é muito bacana você fazer por ela. Essa entrega tem que ser com vontade, senão não dá certo. O Alzheimer, ele tem uma condição muito chata, porque ele apaga em alguns momentos a memória recente e ela realmente não sabe onde ela está, com quem ela está. Tem dia de manhã que ela acorda desconfiada, onde eu tô, quem é você? Aí eu vou com toda a calma do mundo, converso com ela, tiro a roupa. Ela, mas você vai tirar minha roupa? Vai tirar a roupa das suas negras. Ela fala, ela briga comigo. Então, assim, você tem que ter paciência. Alzheimer é uma condição que ele vem contra você. Ele não está prejudicando a pessoa que está com Alzheimer, ela está prejudicando as pessoas queridas em volta dela. Então, o Alzheimer, o problema não é dela, o problema é meu. Só que eu combato ele todos os dias. Não interessa se ela não lembra. Eu vou fazer ela feliz do jeito que eu puder. Então, essa é a dica que eu tenho para dar para as pessoas que lidam com um ente querido com Alzheimer. Tenha paciência, faça feliz, cante, dance, brinque, ria. Não importa se não está falando nada. Minha mãe não fala uma palavra, assim, uma frase... Às vezes ela fala, mas ela não fala uma frase com sequência. Eu finjo que eu entendi, eu concordo com tudo que ela fala. Se ela falar blá, 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 eu falo, é isso aí, blá, 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 para todo mundo, então. Eu concordo. Eu não discordo dela em momento algum. Então, assim, a dica é essa, é força mesmo, é cumplicidade, é aceitação, é querer estar junto o máximo que puder, que amanhã não vai estar. Ai, Ri, nossa, tocante ver você falando disso, é realmente tocante. Eu não consigo imaginar o que deve ser isso, porque realmente é para as pessoas que estão em volta, né? Não é para quem tem Alzheimer. Mas eu vou te falar, Lia, assim, você me conhece há muito tempo e, assim, você sabe ver na minha cara quando eu tô pesado. E eu vou te falar que eu tô leve. Isso não é um fardo. Isso é minha vida. E quando se torna parte da sua vida, deixa de ser um fardo. Lembra aquela frase que a gente ouve sempre no mundo corporativo? Trabalhe com o que você gosta, que você não vai trabalhar um único dia sequer? Uma coisa. A partir do momento que você aceitou, que você aceita aquela condição, você é cúmplice, você tá lá, cara, não é pesado. Pesado é quando você tem contato e você resiste. Eu não resisto ao Alzheimer. Eu não resisto a ela não lembrar. Eu não resisto a nada. Eu deixo a vida fluir. E levo que eu vou junto. Então, para mim, eu tô vivendo uma vida leve. Eu me emociono quando eu falo dela. Sim, é óbvio. É minha mãe. Mas assim, eu não tenho peso. Não tenho peso nenhum. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, Lia, faria com o pé nas costas. Ela realmente é uma pessoa excepcional. Eu tava lá no pastel, ela ainda tava super bem. E eu lembro muito dela aí com o Matthew pequenininho, Matthew, esse é a mão aí, ó, o filho caçula. Piquititinho. Barbudo, namorando, vai casar já. Ai, meu Deus. São 3 filhotes lindos, né? Meu Deus do céu. Sim. E o Matthew já tá gigante. Ele era um cotoquinho assim, ó, quando ia lá na feirinha com a avó, e ela tava super bem. Então, sim, realmente é complicado, é triste, mas é bom que ela tenha um filho como você, porque realmente essas pessoas são raras e você é um exemplo, por isso que eu quis trazer você aqui. Um exemplo não só na vida profissional, como na pessoal também. Eu achei muito legal quando você me convidou, porque assim, eu nunca contei essa história para ninguém sabe dessa história. Você sabe de partes, mas desse jeito que eu contei, ninguém.
Ninguém, assim, lógico. A minha ex-namorada sabia disso tudo, ela conhecia bastante. Com essa intensidade, com esse nível de entrega, ninguém tinha noção. Eu resolvi contar essa história e falei, pô, que legal que vai ser no canal dela. Tomara que isso te ajude de alguma forma, que possa levar essa história para muito mais pessoas e que ajude essas pessoas de alguma forma. A intenção desse papo, eu fiz um videozinho curtinho falando qual era, de trazer os amigos mesmo, as pessoas que são próximas da gente, que todas elas têm alguma coisa muito legal para compartilhar. Tão perto, né? Às vezes a gente vai muito longe buscar inspiração para alguma coisa, para algum assunto. A gente precisa de uma pessoa famosa falando. Mas não, a gente tem tanta gente do nosso lado, cara. Olha pro lado, né? A gente tem muita história Olha bacana, pro lado. muita vivência que pode ajudar a gente. Lia, você falou um negócio fantástico. Ainda estou me recuperando. A maior importância é olhar para o lado. Sabe por quê? Eu percebi isso há algum tempo e eu estou tendo contato com pessoas. Esses dias eu estava me convidaram para fazer algumas entrevistas no Nordeste brasileiro e eu conheci histórias de empresários, aí já na parte do meu trabalho, com histórias fantásticas de superação. Cara, e a gente tem isso do lado, eu não preciso do famoso me falar. É legal ouvir, é bacana, mas tem tanta história bacana do nosso lado. Pois se a gente valorizasse um pouco mais quem tá do lado, como você, resolveu me chamar, eu fiz questão de te contar um negócio inédito, que, você não tinha noção de muita coisa. Dá valor às coisas que estão perto. A história de uma das pessoas, o cara não tem estudo nenhum, o cara começou como repositor de mercado no interior da Bahia. Hoje ele é dono de uma rede de 24 supermercados. Como é que ele chegou lá? Com ajuda, muita gente ajudou. E lá eles têm uma coisa muito legal que eu fiquei apaixonado pela cidade, que é de Itaberaba. Eu vou compartilhar esses vídeos dessas lives. Muito legal. O pessoal se uniu. E hoje, ele não é que ele é dono de 24 lojas, ele gerencia 24 lojas. Porque cada um é dono da sua loja, mas todo mundo é como se fosse uma cooperativa. Muito legal. Isso para mim é história de sucesso. É história de superação. É brasilidade. É o Brasil que eu quero ver. É o Brasil que eu gosto de ver. Então, a importância dessa tua frase, que eu achei fantástica, olha para o lado, você tem exemplos do seu lado e às vezes você não vê. Muito obrigado mesmo pela sua generosidade, foi muito bom ouvir sua história. Espero que esse vídeo chegue para quem precisa, para quem se interessa por esse assunto. Então, eu só tenho a agradecer mesmo. Obrigada por tudo, obrigada pelo vídeo. Show. Tamo junto sempre, meu amigo. Forever. Eu amo vocês. Quando você postar esse vídeo, eu vou querer que chegue também, eu vou ajudar bastante, quero compartilhar ele muito. Galera, eu vou deixar os contatos todos do Ricardo aqui, eu vou colocar no vídeo em algum lugar. Eu vou deixar tudo na descrição também. Segue o Ricardo lá no Instagram. Se inscreve no canal dele também. Se inscreve nesse canal. E é isso aí, gente. Obrigada, Ricardo. E até o próximo Bate-Papo Sincerão. E aí, tchau, Lia. Um beijão. Beijo. Fica com Deus.